Oi, gente, tô de volta aqui para continuar com essa história. Espero que seja muito útil para vocês. Espero que vocês possam colocar pessoas que também vêm de uma situação semelhante para que possam ver que o quanto é possível sim passar em medicina na FUVEST ou em qualquer faculdade respeitada de medicina nesse país. Eu acho que esse tipo de coisa não serve somente para a área de medicina, serve para todas as outras áreas, serve para engenharia, serve para direito, enfim, tudo isso. Desculpe esse cabelo de quarentena, tá? Tô sem cortar, só vou cortar agora depois que a quarentena acabar. Então vocês vão ter que aguentar esse cabelo estranho, tá? Desculpe. Bom, ninguém vê mesmo, na rua eu tô de touca, no consultório eu tô de touca, né? Então no centro cirúrgico eu vou estar de touca também, então dá para deixar o cabelo crescer. Voltando ao assunto então. Então estamos, época de prestar vestibular. E aí chega o final do ano de cursinho, final de 1996. Reinaldo, entre os melhores daquela sala, entre os 10% melhores, com todo o mérito, com todo o esforço, né? E já com os livros da FUVEST lidos, com tudo pronto para começar os vestibulares. Dinheiro guardado, né, que deu para guardar um dinheirinho mesmo assim, né, ao longo do ano. Foi um ano difícil, tá, gente? Eu morei fora de casa praticamente 6 dias na semana, tá? Então, de domingo à noite até sábado à noite, eu ficava lá no cursinho em São Paulo, na Estação Vergueira do metrô, para estudar. Tá? Então, quando eu terminava o cursinho sábado a 1h15, eu ficava até às 6 da tarde estudando nas salas de estudo, como se fosse um dia normal, né? Foi um ano difícil, né? Porque eu tive que viver com muito pouco dinheiro, né? Eu lembro como se fosse hoje, né? E, claro, às vezes dói um pouquinho, mas eu sei que foi necessário naquele momento. Eu tinha R$ 1 naquela época para poder me alimentar no almoço, né? E o jantar eu tinha que comer coisas mais simples. E minha mãe comprava frutas e me fazia legumes também, para eu ter uma alimentação mais saudável. E também iogurtes e leite, né? Então eu vinha, né, todo domingo à noite, eu vinha com uma sacola do lado de feira, com leite, com legumes cozidos, pré-cozidos, com frutas e iogurtes. E na outra, nas costas, a roupa da semana toda, que minha mãe carinhosamente lavava no domingo de manhã e secava nos secadores de cabelo do salão de beleza dela, dentro da sala da minha casa, para ficar tudo pronto às 10 da noite para eu ir voltar para São Paulo. E eu ia de trólebus e metrô andando 1 quilômetro, certo? Com isso tudo, roupa nas costas, sacola de feira de um lado, sacola de feira do outro, até o trólebus, e pegava o trólebus, depois o metrô, e depois descia no metrô e tinha que andar mais um pouquinho até a nossa pensão, e isso por volta de 10h30, 11h30 da noite, né, no domingo. E eu pensava assim, poxa, é difícil fazer isso, mas é uma vez por semana só. Quando eu voltar, não vai ter comida, né, para levar, e a roupa vai ser só a roupa das costas, né? Então era um momento de 1 hora de esforço, então não foi difícil para mim. E com esse R$ 1 que dava, minha mãe dava R$ 10 por semana para eu poder passar, e era um dinheiro suficiente, tá, gente? Mas eu tinha que escolher o que eu comia, né? E como eu sempre gostei muito das tabelas nutricionais, eu percebi, segundo o que minha mãe já compra de feira aqui para mim, o que precisa para mim aqui é proteína. Para que vocês tenham noção, um dos meus hobbies no colegial era decorar a tabela nutricional dos alimentos. Então eu sabia que na banana tinha 100 calorias, eu sei que tinha 25 mais ou menos gramas de carboidratos, que não tinha nada de gordura, né? Então eu comprava então, com esse R$ 1, 80 centavos R$ 1, um bife de mais ou menos acho que uns 50 gramas, eu acho.
por aí, de frango, né? Frango, peito de frango. E era com isso que eu ficava, junto com a comida que minha mãe mandava de casa, passava o dia, né? E era para mim suficiente, não tinha nenhum pesar, não passava fome, não emagreci, né? Era o suficiente, né? Só não tinha aquela liberdade, né, de poder, poxa, quero comprar uma Coca. Não dava. Não dava. Essa é a realidade, né? Tinha que tomar água, né? E tudo bem, não tem nenhum pesar em relação a isso, né? Mas para você ver que são vários fatores que fazem com que a gente veja que o problema pequeno tem que ser pequeno. O grande não pode ser enorme, né? Senão, se o pequeno for grande, quando vier o enorme, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer de estresse, né? Então eu tinha isso bem claro para mim, que eu não poderia ser uma pessoa frágil. Da mesma forma, não podia ser frágil para deixar uma gripe me derrubar, né? Eu não era médico até então, mas eu sabia que existem pessoas que com gripes não vão para trabalhar, né? Aí no meu caso eu tinha medo disso, mas isso não aconteceu comigo. Graças a Deus passei saudável o ano todo, né? E no final desse ano chega um momento de outra coisa que eu acho que eu valorizei muito, né? Que para mim cada minuto que eu tinha para estudar era importante. Então, por mais que os meus colegas, funcionários, alunos do ângulo me chamassem para tomar uma cerveja, por mais que me chamassem para... Eles gostavam de colocar as pessoas no pau lá, né? O que é isso, né? Pega o indivíduo, né? Pelos 4 membros, né? Membros inferiores e superiores, e pega um grupo de 4 pessoas de um lado, 4 pessoas do outro, e vão lá no pilar, no meio da sala de audiovisual, e batia as partes íntimas, né? Os testículos nesse pau, nesse pilar, né? E aí pessoas brincando, zoando, e eu sempre lá sozinho no meu canto, estudando. E aí as pessoas perguntavam assim, mas ô Super Japa, esse era meu apelido no cursinho. Super Japa, como é que você aguenta ficar só aí, né? Vem aqui se divertir com a gente, vamos tomar cerveja lá embaixo. Primeiro que não tinha dinheiro, né? Para tomar cerveja, né? E segundo porque eu achava que naquele momento que eu sabia que a minha tarefa para passar em medicina de trabalho, minha carga de trabalho ia ser muito maior do que quem veio de uma escola particular. Eu sabia, eu tinha noção disso desde sempre. Então, cada minuto era um minuto para estudar. Então, se eu estava no trólebus, do começo até o final, para sair na estação de Jabaquara, eu ficava lendo livro. Ficava lendo livro. Ou resolvendo desafios de matemática. Ou estudando alguma coisa de rabo de olho de biologia. Porque biologia eu tinha totalmente dominado. Era matéria que eu nem estudei o ano inteiro de cursinho. Tá? O que já vou falar para vocês que foi um erro. Tá? Foi quando eu cheguei ao final do ano, tendo feito tudo isso e a cada minuto era importante. E eu pensava assim para mim, hoje é sábado, já estou aqui na casa da minha mãe, jantei pela semana toda, né? Peraí, será que eu não devo fazer alguma outra coisa fora do estudo? A resposta que eu me dava assim, deixa eu pensar, o que os outros alunos estão fazendo agora? Alunos que não tiveram dificuldades ou que estudaram em escolas boas. Eles estão se divertindo, eu acho, jogando videogame, namorando, vendo televisão, alugaram um filme para ver em casa, né? Então, resposta, vou estudar. Então eu chegava na casa da minha mãe, cumprimentava todo mundo, jantava, depois voltava para o estudo, eu ficava até 11, 11h30 da noite estudando. Tá? E aí eu dormia na hora certa, e quando era 6h30 da manhã no domingo, dia que eu podia tirar para ficar com a minha família e fazer os updates das novidades, eu acordava às 6h30 da manhã por conta própria, tá certo? Não precisava minha mãe acordar, porque eu sabia muito bem o que eu queria. E que a única chance na minha vida seria passar no vestibular. Então, 7 horas eu estava estudando. Então, das 7 ao meio-dia, almoço, e depois de 1h da tarde
até as 10 da noite daquele dia, não tinha televisão, não tinha esporte, não tinha nada. Eu me dedicava a utilizar cada segundo que eu tinha para, eu dizia para mim, para tirar o meu atraso de estudo, que eu sabia que era gigante. Né? E eu fiz isso o ano todo de forma disciplinada. Não teve um dia em que isso foi furado. Não teve um dia, porque eu não me permitia. Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito rígida comigo. Tá? E muito disciplinada, né? Coisas que a gente herda da educação dos pais, né? Meus pais me colocaram nos eixos desde sempre, né? Então, e minha mãe principalmente, né? Que sempre me exigiu a melhor nota da sala. Aí chega o momento de prestar o vestibular. E aí do dinheiro que eu ganhava com o VR e VT, né? Eu consegui guardar o dinheiro e minha mãe me ajudou, né? Minha mãe, meu pai, minha mãe principalmente. Fiz a matrícula, me inscrevi na FUVEST, me inscrevi na Medicina ABC, na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, na FAMERP, quem mais que eu me inscrevi? E na FUVEST, né? E a Unicamp, né? E eu decidi prestar tudo, porque eu acho que seria um treino para mim. Eu só poderia cursar uma, né? Duas, na verdade. Seria ou a Escola Paulista de Medicina pela FUVEST ou a Unicamp. Medicina do Rio Preto ficaria muito longe, ia ter dificuldade para me manter provavelmente no começo lá. Né? E com a certeza de ter estado entre os 10% melhores da turma da sala A do ângulo, eu fui para os vestibulares com uma sensação de que eu poderia sim vencer a batalha do vestibular. Eu tinha noção clara disso, né? Porque ninguém se mantém na sala A e você vê se você tem o mesmo desempenho ou agilidade, né? Vestibular é isso. A vestibular, ele exige não só o conhecimento, mas a agilidade da resposta. Porque você precisa responder com certeza e depois ter tempo para corrigir, para ver se não errou besteira. Né? Mesmo com a técnica do pega-varetas, que era muito difundida no ângulo naquela época. Né? E foi quando eu fui fazendo as provas e eu chegava, todas as fórmulas memorizadas, todas. Não tinha uma matéria em que eu sentia que eu estava mais fraco. Nenhuma matéria. Né? As fórmulas todas memorizadas, eu tinha resumo de história do Brasil, todos os presidentes, eu tinha resumo de história geral, tudo feito com letrinha pequenininha para poder ser portátil, né? Para onde eu fosse, para poder ler de última hora, né? Tudo organizado, né? Para que vocês tenham uma noção, nas tarefas de sala do ângulo, toda tarefa de sala que eu eventualmente tivesse tido uma dificuldade ou até errado, ou não tivesse conseguido resolver rapidamente, o que eu fazia? Por conta própria tive a ideia de pintar com caneta marca-texto laranja amarela, para poder voltar nos estudos para os simulados e para poder voltar logo antes de ir para a sala de vestibular. Né? Então eu pude realmente resolver cada erro que eu tive para que aquilo não acontecesse de novo, que é essa outra coisa que acontece quando você precisa ser eficiente. Você não pode deixar o erro se repetir. O erro, se repete numa outra vez, no ano em que você tem que ficar entre os melhores, é algo que você pode deixar para resolver no ano seguinte. E eu não tinha essa oportunidade. Eu já sabia que com 19 para 20 anos eu já era mais velho do que 50% das turmas que entram em medicina. Eu não queria perder mais um ano. Eu queria logo definir meu futuro. E por isso que eu fui pintando os erros, que não eram muitos ainda bem, para que eu pudesse rever isso de tempos em tempos e que eu nunca mais errasse aquele tipo de tópico na vida. E isso me ajudou muito. Né? E tinha o plantão de dúvidas. Lá no ângulo, lá no térreo, do lado da monitoria, do lado da escada, tinha um plantão de dúvidas e aquilo me ajudou muito também, né? Porque quando a gente não consegue sozinho, precisa de ajuda de alguém,
né? Fora os amigos de sala, tem esses caras que já são formados em alguma área ou que estão cursando, que ficam lá dando plantão de dúvidas, e eu aproveitei bem esses plantonistas para conseguir aproveitar esse ano de cursinho da melhor forma possível, né? E quando eu prestei as provas, eu fui com uma sensação de que realmente nada me bateria. Eu tinha certeza de que eu dominava as matérias, a não ser que caísse coisas que não foram explicadas e que eu não soubesse, desconhecesse por não ter tomado atenção em estudar esse tópico do conteúdo. Eu sabia que se caísse eu ia acertar, né? De fato aconteceu. E aí vou falar do meu erro em não ter estudado biologia. Tá? Na primeira fase da FUVEST eu gabaritei geografia, 20 questões acertadas. Gabaritei matemática, né? Eu gabaritei história, todas as matérias que eu estudei por fora, gente. Eu gabaritei. Mas biologia, que era a matéria que eu mais dominava e que eu raramente tocava nos livros para estudar, para poder ter tempo de estudar outras matérias, eu errei 7 das 20 questões. Ou seja, quase por ter achado que eu sabia bem a biologia, eu perco a chance de passar, né? E com isso, outro ponto, inglês. Inglês, minha mãe pôde pagar para mim, para eu estudar de 1987 até 1992, né? Então foram 5 anos, 6 anos quase, né? Me formei em inglês. Então outra coisa, nas aulas da Patrícia, a professora Patrícia, eu saía para estudar outras matérias, não ficava na aula. Ia para a sala de estudo e ficava resolvendo as tarefas do dia para adiantar todo o estudo para a tarde. E o que aconteceu em inglês? Adivinha o que aconteceu em inglês? Também, por não ter frequentado as aulas, eu errei 10 das 20 questões. Então só aí eu perdi 7, 8 questões que poderiam ter me dado mais facilidade de entrar ainda, porque eu não frequentei. Claro, foi uma estratégia. Não estudar aquilo que eu sei bem para poder tirar o atraso daquilo que eu não sei bem. Mas felizmente isso não atrapalhou. E da nota de corte de 115 da época, eu acho que eu devo ter feito 125, se não me engano. Então acho que eu fiz 10 questões a mais do que o que deveria, né? E aí com isso a gente vai para a segunda fase da FUVEST, para fazer as 10 questões, né? Das 4 matérias escolhidas a dedos para os vestibulantes de medicina, já com uma outra certeza, né? Porque aí começa a gente fica. Eu sempre tive mais facilidade de escrever, né? Provas escritas para mim sempre, não sei porquê, sempre foram mais fáceis, né? Tanto que a gente consegue passar na Unicamp, né? São acho que 10 provas escritas com 10 questões, é isso, se não me engano é isso, e 5 dias de prova, eu acho, né? E consegui passar na Unicamp em medicina. O primeiro vestibular que saiu, em que eu tinha ingressado, foi a Medicina ABC, da Fundação ABC, que é aqui perto de casa. E eu lembro muito bem, minha mãe falou assim: filho, você passou, mas olha, é muito difícil você poder continuar aí, né? Vamos lá fazer a matrícula, porque pelo menos se você não passar agora nas outras fases, das outras faculdades, tem essa aqui, depois a gente pode ver o que vai acontecer. Minha mãe já sabia que não ia poder pagar para mim a mensalidade de R$ 1.200 naquela época. Eu não sei se é cruzeiro, real, esqueci agora. Ela já sabia, mas ela foi comigo e pagou R$ 800 de matrícula, R$ 1.000 de matrícula. E eu voltei para casa já feliz, porque foi a primeira vitória de 2 anos de muito esforço, né? Primeira vitória. E aí vem a prova da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e eu tenho orgulho de dizer para vocês que eu acertei as 80 das 80 questões do vestibular VUNESP, da FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Então, foi a segunda faculdade que teve um resultado positivo para eu ingressar.
Então eu já tinha 2 faculdades que eu podia escolher para poder ir, 3 faculdades. E a principal de todas, a primeira escolha, Escola Paulista de Medicina, do vestibular da FUVEST, estava por vir. Eu fiz a prova discursiva, né, por escrito, fui muito bem, demonstrei tudo certinho, tudo didaticamente respondido. E aí foi o tempo de esperar esse resultado, né? E vem o resultado, e quando vem o resultado, nesse dia eu vou falar uma coisa interessante para vocês, né? Aí eu dei uma relaxada, né? Eu acho que voltei a correr, né? Porque eu corria desde 94, voltei a correr, então quando eu esperava, isso foi em fevereiro, eu acho, o resultado. Voltei a correr, e aí eu tava lá um belo dia que ia sair, eu já saía, eu tava dormindo, acho que era 7 da manhã, minha mãe recebe uma ligação de uma cliente dela, dizendo que tinha comprado o jornal Folha de São Paulo e que procurou o meu nome lá no jornal e meu nome não estava. Então, quando minha mãe abre a porta do quarto e fala isso pra mim, meu coração salta pela boca, né? Falei, mas como? Eu tirei uma nota muito acima da nota de corte e de quebra ainda... Eu fui muito bem na prova discursiva. A redação ficou perfeita, na minha opinião, né? Na minha opinião. E aí eu saio de casa, vou lá, compro o jornal e tá lá, vendo meu nome lá, Reinaldo Kazuo Yazaki, e eu passo, e vou contar para vocês que eu passei sim em medicina nessa primeira chamada, mas infelizmente eu passei na minha segunda opção, tá bom? A minha segunda opção era a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Eu acho que eu poderia ocultar isso, mas aqui vai ser às claras para que todos vejam como foram os passos. E com isso, eu fico muito feliz. Eu pego, depois eu vi, né? Mas eu queria ver no ângulo, né? Eu queria ver lá na sala, que eu já tinha visto como era a alegria dos alunos. E falei, mãe, vamos comigo lá para São Paulo? Aí peguei minha mãe, trólebus, metrô, fomos lá para a estação Vergueiro do metrô, São Joaquim, descemos, fomos lá para o ângulo, e tá lá meu nome, Reinaldo Kazuo Yazaki, Medicina, USP Ribeirão. E lá encontrei amigos do cursinho, e lá eu lembro de ter abraçado o Gabriel Macapane, que é o nosso um dos gastros para quem eu encaminho. E volto para casa já com uma certeza maior de um futuro, com o peso das minhas costas aliviado de tal forma que eu acho que a partir de então eu tinha um futuro, que até então eu não tinha futuro algum, segundo os meus desejos, anseios e sonhos, né? Mas esse resultado positivo traz para mim, foi um momento da minha vida que me marcou tanto a ponto de dizer que foi uma das maiores, se não a maior felicidade que eu tinha tido na minha vida até então, né? A vida não é só composta de vestibular, mas até então eu acho que foi a maior felicidade. Resultado de esforço. E de um esforço que eu posso dizer que foi sim maior. Foi maior do que todas as pessoas que eu conheci até então. Eu tenho certeza que esse esforço em número de horas de estudo, em número de estudos à parte, fora do cursinho, foi maior sim do que muita gente que conviveu comigo. Eu tenho muito orgulho disso. E é isso que eu quero passar para vocês, que existe muito mérito naquilo que você faz pelo seu próprio suor, da fervura do seu próprio sangue. Lembrem disso, né? Na minha história até então, não teve irmão mais velho. Família japonesa, às vezes o primogênito, o segundo, terceiro filho ajudam o terceiro, quarto, quinto filho a estudar. No meu caso, não. Eu era o primogênito. E nas famílias japonesas, os tios não ajudam financeiramente os sobrinhos, tampouco os padrinhos. Cada um tem que ter o seu valor por conta própria. E eu achava naquela época que isso era algo que me tirava energia, me deixava triste. A gente quer ajuda. Quando você está numa posição inferior, a gente se vê numa posição às vezes de vítima, né?
É inevitável isso. Mas a vitimização só atrapalha. Eu tenho muita sorte de, em maio do último ano de cursinho, o professor Sorocaba, da física cinemática, ele entrou na sala, começou a fazer os desenhos na lousa de giz, lousa azul para giz branco, e falou assim, de costas: de vocês aqui atrás, quantos estão com dó de si mesmo ou pena? Aí é claro, em 140 alunos, com certeza levantaram a mão algumas pessoas. Eu com vergonha não levantei, mas eu ia levantar. E ele falou assim, pois é, a gente nem passou o meio do ano. Vocês, quem levantou a mão não vai passar no vestibular. Porque para passar no vestibular a pessoa não pode ter pena nem dó de si mesma. E olha só, como é importante isso. Porque quando eu ouço isso, eu levo isso tão para dentro de mim que faz com que eu multiplicasse a força que eu tinha para estudar, ansiando e objetivizando o futuro em relação ao presente. Podia estar difícil aquele momento, longe de casa, pouco dinheiro para se manter, etc e tal, mas o futuro estava por vir. E se passasse no vestibular, a minha vida ia mudar. Eu sabia disso. Eu tinha bem certo isto. E foi quando vem o resultado. Uma semana depois, segunda lista, primeira lista de espera de remanejamento, né? Já tinha sido feita a minha matrícula, né? Para quem não sabe, sai o resultado, 3 dias depois você tem que se matricular. Aí sai o resultado uma semana depois de que eu tinha conseguido o remanejamento para a Escola Paulista de Medicina, já que eu era um dos primeiros colocados lá da Medicina USP Ribeirão, né? Então, eu era o primeiro remanejado dos 2 que foram remanejados, tá? Eu e o outro foi um cardiologista chamado Newton Carneiro, né? E nesse dia, outra felicidade veio, porque de todas as escolas, eu tinha elencado como primeira opção a Escola Paulista de Medicina, segunda opção a USP Ribeirão, terceira opção Santa Casa de São Paulo e como última opção a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu não queria a USP Pinheiros, porque eu queria a Escola Paulista de Medicina. E o que aconteceu com isto? Eu vejo meu nome lá, 57435, 574 Medicina, 35 Escola Paulista de Medicina, e eu estava então na escola de medicina que eu sempre sonhei a minha vida toda. A escola do lado da qual eu passava de ônibus para ir para o shopping Ibirapuera, quando eu estava em outras séries, e falava que eu ia estudar um dia lá dentro. A escola onde o meu tio pediatra se formou em 1971. A escola onde minha outra prima pediatra se formou alguns anos depois. E a escola onde a minha prima pediatra, minha prima oftalmologista ia se formar. Ela estava no 4º ano de medicina. Na nossa família, 5 pessoas passaram pela Escola Paulista de Medicina, né? Eu seria o 4º e depois viria o 5º, que é o Silvio Sugino, que hoje é radiologista e também se formou lá e fez residência lá e está estudando fora, trabalhando fora de São Paulo. Então, com isso, já sabendo que eu era calouro da Escola Paulista de Medicina, eu já estava muito mais tranquilo, eu já podia ver as cores do mundo, né? Já podia pensar em quem sabe namorar, né? Já podia ter algumas liberdades a mais. E aí eu falo com a minha prima e ela me fica tranquilo, Reinaldo, se você precisar eu posso te passar os livros, né, de fisiologia. Então ela me passou livro de fisiologia, Guyton, me passou livro de bioquímica, né? Esqueci o nome agora, se não me engano era Montgomery, mas não tenho certeza. E aí começamos a estudar. As aulas começariam dia 7 de março, tá? 7 ou 5 de março, se não me engano, de 1997. Mas eu, como todo bom esportista, atleta, eu fiz questão de conhecer a Atlética uma semana antes das aulas, né?
até para conhecer as pessoas e ver se poderia entrar em algum time. E aí, logo de cara, eu me identifiquei com o atletismo, porque o único esporte que eu mantive de 94 em diante foi a corrida, porque a corrida para mim é uma terapia, né? Penso em várias coisas da vida, né? E planos, né? E comecei a me enturmar com o pessoal da Atlética da Escola Paulista de Medicina, e realmente é uma família. Nós somos a Indiarada, né? Os índios. Então, uma semana antes já conhecia muitos veteranos, e começa o ano primeiro ano do curso de medicina, de graduação em medicina da Escola Paulista de Medicina. E foi uma felicidade gigantesca, né? Muita gente do cursinho estava lá, quem sabe umas 10 pessoas, quem sabe mais, que não vou lembrar de todo mundo agora, mas pelo menos umas 10 pessoas da sala de cursinho que eu cursava no Ângulo Tamandaré estavam lá. De maneira alguma isso é uma propaganda do Ângulo Tamandaré, mas eu acho que merece os louros, né? O Ângulo mudou a minha vida, né? Porque me permitiu estudar muita coisa que não tinha visto, né? Então, agradeço muito, né, ao Pelé, ao Smith e ao Stavali, que era o diretor da época. E aí, começando o primeiro ano de faculdade, eu percebi que aí a gente começa a conviver com todos, né? Conviver com os amigos. Éramos 103 alunos, cada um diferente do outro, cada um com uma educação diferente, todos de excelente desempenho. Costumo dizer que quem passa em medicina parece que você está num circo de cérebros diferentes, né? Porque é um pessoal muito inteligente, né? E para mim isso era até certo ponto até comum, porque eu estava na sala A do cursinho, né? Mas era totalmente diferente da época que eu estava no colegial noturno, né? Ou junto dos outros nas outras séries, né? Porque eu era o melhor sempre, né? Lá eu era mais um bom aluno. E aí, nas conversas, ainda não tinha caído a ficha das comparações, né? Então, os primeiros 6 meses de faculdade me fizeram pensar em muitas coisas, como, por exemplo, como minha vida era diferente da maioria, né? O jeito de falar, né? O jeito de se vestir, como se usava o dinheiro, né? As coisas que eram feitas nas férias, as viagens internacionais, né? Então, eu passo por uma fase de adaptação que não foi fácil, né? Porque nunca alguém tinha me dito que a gente não pode se comparar a alguém. E foi quando, no meio desse mesmo primeiro ano, eu percebi que Reinaldo tem uma história de vida diferente. Reinaldo aprendeu a estudar mais do que os outros aguentam. A maioria, né? Tudo de uma curva de Gauss, né, gente? Tem a maioria, mais 2,5% de um lado, menos 2,5% do outro. A maioria tem um modus operandi semelhante. E eu descobri que eu sabia utilizar meu tempo para estudar. Então, o Reinaldo, ele não pode se comparar com os colegas. Reinaldo não pode querer ter o mesmo estilo de vida. Reinaldo não pode esperar viajar de avião, que nunca tinha usado até então, antes de se tornar médico. Isso foi para mim muito interessante, muito importante esse pensamento. Porque nesse pensamento eu resolvi a comparabilidade que eu tinha em relação ao próximo, e eu pude exaltar dentro de mim mesmo o que me trouxe até lá. E o que exaltou? Eu cheguei lá por mérito próprio, por saber estudar, por dedicar meu tempo livre para o estudo e por saber tirar o atraso e por aprender por conta própria também. Então, e quem sabe eu tenho uma memória boa, né? Eu não me acho anormal. Em nenhum momento pense em vocês que eu me acho superdotado, melhor do que os outros, tá? Porque senão eu teria continuado a tirar notas boas quando eu estava trabalhando de dia. Isso não aconteceu, tá? Então, e aí o que eu fiz com isto? Eu foquei mais ainda no estudo no primeiro ano, e foi muito interessante isso,
Porque eu termino, né, o primeiro ano tirando 9 de fisiologia, ou seja, O. Então, é uma das matérias que deixa metade da turma de primeira época. Eu tirei O naquela. Depois vem o segundo ano. Em imunologia, 60% da turma ficou de primeira época. E eu vi que eu, estudando, eu fechei com 8,5, que também é O, né? Por mérito também, por estudar o caderno, mas não só o caderno que você faz, mas estudar os livros textos em português e em inglês, né? E aí que eu agradecia muito a minha mãe, né? Que graças à minha mãe eu pude estudar metade dos livros que eu estudei na medicina eram em inglês, porque eu percebi que eram mais bem redigidos, né? Perde-se um pouco às vezes na tradução. E outra, eu acho que você lendo em inglês, tendo que memorizar na cabeça, na sua língua nativa, aquilo fica mais impresso no cérebro, fica mais difícil esquecer, né? Então foi isso, todos os livros que eu comprava e é isso. Aí no primeiro ano, uma boa alma da mãe do Gabriel Macapane, que hoje é um gastro-procto, indico para vocês, me passou no segundo semestre alunos de matemática para que eu pudesse ganhar R$ 25 por aula de particular dada em domicílio. Então, uma das coisas que consegui me manter nesse primeiro ano foram essas aulas particulares, né? Que era uma aula por semana, e depois eu acabei tendo 2 alunos. Então eram R$ 50 por semana que possibilitaram me manter nesse primeiro ano. E depois, no segundo ano, para poder me manter, eu consegui me tornar um dos monitores de anatomia. E existia uma bolsa de R$ 199, o que me possibilitou, então, largar, depois de algum tempo, no segundo ano, as aulas particulares. Não que eu não gostasse, mas é um deslocamento, né, para a região da Vergueiro, né? Que eram alunos coreaninhos, né? Descendentes de coreanos. Então eu pude focar mais no estudo, e essa bolsa pôde ser renovada para o terceiro ano, né? Então, terceiro ano, durante um ano de novo, fiquei como monitor de anatomia, ajudando alunos de primeiro ano, né? E aí a gente foi vendo, né, que eu não podia deixar de estudar, né? Meus superpoderes até então eram esses, era o livro, né? Era o livro que me levou à medicina, foi o livro que me possibilitou passar no vestibular. Então eu não podia deixar de estudar, né? E desde o primeiro ano, né, apesar de estar na atlética todo dia, treinar na hora do almoço, eu não abria mão disso, porque é até uma forma de eu fazer amigos, né? A gente precisa ter amigos, né? E conviver com as pessoas, né? E eu todos os dias estava na Biblac, né? Que é a biblioteca acadêmica. Então, se eu chegasse mais cedo, eu ia para a biblioteca para estudar, saía, ia para a aula, alugava o livro que precisava ser alugado, no caso embriologia, no caso anatomia diferente, né? Atlas. E depois também, se não tivesse aula, eu ia para a biblioteca. Se eu não estava na aula, eu estava na biblioteca. Inclusive de sexta-feira à tarde, tá bom? Quantas sextas-feiras à tarde terminava a aula às 6 da tarde, não tinha nada na atlética para fazer, eu ia para a Biblac para estudar, né? Quantos sábados eu não ia para a biblioteca para estudar também, porque eu não tinha condição de comprar livro, né? Então eu ia no sábado para estudar quando não tinha como alugar, porque tem um limite de aluguéis, né? Então se tem todos os alugáveis já saíram, você não pode levar o que está lá. Então eu ia para estudar lá, né? E aquela questão que eu sempre dizia, né? Eu preciso fazer aquilo que o outro tem preguiça de fazer para poder crescer, né? Então esse é um ditado que eu criei para mim mesmo. Eu não li isso em nenhuma rede social, não tinha, né? Então, inclusive, para quem me acompanha aqui, essas frases que eu posto são todas coisas da minha vida. Eu vejo um texto e falo, isso aqui eu fiz já em 90 e poucos. Isso aqui eu fiz isso em tal ano, entende? Então, tudo isso aqui é uma forma de estimular os mais jovens a seguirem um caminho de resiliência, né? De esforço.
Então, assim, segui o curso. Não vou dizer para vocês que eu sou o melhor aluno do curso, mas a gente estava pelo menos no meio deles, né? Eu tive uma primeira época, a única primeira época que eu tomei, foi de biofísica, justamente por não ter estudado no primeiro ano. Fechei com 6,7, mas na primeira época eu tirei 9,8, tá bom? E aí eu fui percebendo que eu precisava continuar, porque já me diziam que depois de 6 anos de medicina tem o concurso de residência médica e que as vagas para cada especialidade não eram suficientes para todos os integrantes do 6º ano da época, né? Então, quando eu fiquei sabendo disso, já fui atrás de saber como seria o estudo. Eu já fui pensando desde o 2º ano em como eu poderia guardar alguma coisa para poder rever de novo depois, porque é assim que eu passei no vestibular. Então, as técnicas de estudo não mudam muito. E também já fui atrás da iniciação científica, que era algo que eu sabia que todos precisavam fazer dentro da Escola Paulista de Medicina, que tem, para quem não conhece, muita tradição de ponta na pesquisa clínica em medicina, tá bom? Então fui lá, então participei de alguns laboratórios, né? Infelizmente não gostei de neurofisiologia, apesar de ser um laboratório muito bacana. Não gostava de matar os bichinhos, né? Eu tinha muito dó, né? Depois eu tentei na fisiologia cardiovascular por causa do esporte, né? Também tinha que sacrificar o bicho depois de canular a artéria femoral do ratinho. Então também não gostei, não deu certo. Então minha iniciação científica ficou por 4º ano. Por 3º ano, quando eu conheci o Dr. Paulo Pontes, né? Então eu tô mostrando para vocês aqui como foi. Eu acho que por hoje tá bom a gente falar sobre... Olha quem entrou aqui na nossa live, Dona Lourdes. A Dona Lourdes está aqui. Para quem não sabe, Dona Lourdes foi a pessoa que me empregou na feira, junto com o Pardal, que é o marido dela, em 1994, em que eu precisava trabalhar e ninguém me pegava porque eu estava no ano de tiro de guerra. Obrigado, viu, Dona Lourdes? Obrigado por me seguir, obrigado pelo que a senhora pôde fazer por mim naquele ano. Foi muito bom para mim trabalhar na feira. Todos aceitam que é uma vida dura, mas foi um emprego que me desenvolveu muito como pessoa. E me desenvolveu muito como comunicador, né? E que me mostrou que a gente tem como ser feliz até nos trabalhos que são julgados, ditos simples pela maioria, né? Agradeço muito, né? Espero que a senhora possa escrever alguma coisa aí, viu, Lourdes? Porque foi de suma importância, tá? Eu lembro muito bem o Pardal, seu marido falecido, que Deus o tenha. Ele todo domingo, eu lembro que você fazia para mim uma caixa de maçã cheia de frutas da melhor qualidade, uvas dulcíssimas, os melhores mamões papaya. A senhora sabia que eu adorava poncã, então encheu de poncã a minha caixa. E o Pardal, no final do dia, ele me dava mais R$10 quase a mais na semana, porque eu vendia toda a laranja, né? Espero que a senhora lembre. A senhora lembra disso? Se estiver me ouvindo, né? E isso me mostra, né, que a gente, no que fizer, tem que dar o melhor, né? E eu acho interessante, eu acho que eu posso dizer isso, né? Você me disse isso, você me disse que você me considerava seu filho, né? E isso foi muito importante para mim. Eu quero agradecer em público para você aqui, tá, Lourdes? Para a família como um todo. Obrigado. Muito bem, gente. Vou terminar por aqui. Estou muito emocionado. E espero que vocês possam usar isso no dia a dia para estimular os mais jovens a seguirem um caminho de esforço.
que vale muito a pena. Hoje eu sou muito feliz, muito. Por causa de tudo isso. Então é isso. Beijo. Tchau, tchau.